Nesse horror da experiência subjetiva, os gregos desenvolveram imagens. Eles configuraram ícones que tentavam dar conta, tentavam explicar esse encontro, enfim, com tudo aquilo que é pavoroso, justamente porque configura a ideia da alteridade. As górgonas estão entre as personagens mais antigas da mitologia grega. Eram filhas de Gaia, a deusa da terra, e representadas como monstros de aspecto feminino, com grandes presas e com um cabelo que consistia de diversas serpentes. Segundo a lenda, quem olhasse diretamente para elas era transformado em pedra. Por isso, máscaras que representavam sua cabeça eram utilizadas pelos gregos antigos como proteção contra o olho gordo. Diante da górgona, ou dessa potência do horror que todos nós experimentamos, desse específico horror que é medo e é pânico, e que eu acho que está muito presente na nossa experiência mundial atual, as pessoas saem da experiência da doença da depressão e entram na experiência da doença do pânico. Hoje em dia a coisa mais normal é você encontrar uma pessoa que diz que tem pânico, não é um tipo de doença. Então, ela trata esse seu pavor em relação à existência como uma doença, e tem remédio, inclusive, para isso. Os gregos, que não tinham tantos remédios, eles desenvolviam esse tipo de imagem para curar esse tipo de coisa. Quem é a górgona? Nessa imagem, então, de terror, que representa uma divindade muito estranha, cuja mais importante para nós é a Medusa, que é a górgona que tem a cabeça de serpente, com várias serpentes no lugar dos cabelos, e que é a única, enfim, a Medusa, né? É a única das 3 górgonas que é mortal. E a ideia que eu quero propor a vocês é que a gente pense como hoje em dia nós vivemos numa espécie de complexo de Perseu. Quem é Perseu? Perseu é o herói da mitologia que matou a górgona chamada Medusa. O grande desafio que foi colocado a ele como herói era de conseguir percorrer as profundezas dessa alteridade, chegar diante dessa figura monstruosa, decepar sua cabeça sem olhar para seus olhos. O que isso representa, né? Se a gente pensar em termos da nossa própria autoconstituição, isso representa o momento em que todos nós, no nosso processo de individuação, passamos por determinados perigos que são aniquiladores. E será que há algum perigo que seja o mais aniquilador de todos os perigos? A górgona configura justamente esse perigo maior de todos. Esse perigo que, enfrentado, tem o poder de nos destruir. Ele pode acabar conosco em vez de nós acabarmos com ele. E como que ele acaba conosco? Nos petrificando. O que significa petrificar? Significa virar pedra, não ter mais vida. Para os gregos, a imagem da pedra é a imagem da morte. A pedra é sempre algo sepulcral, é algo sem espírito. Então é terrível, você se transformar em pedra é você acabar com toda a sua chance. E a górgona, ela faz isso. Agora nós podemos perguntar, será que hoje em dia nós encontramos com a górgona e nos transformamos em pedra? Será que existem aquelas pessoas que no enfrentamento do grande perigo de suas vidas, elas são capazes de sucumbir porque olham de frente a essa monstruosidade? O Perseu é o herói que, ajudado por Atena, que é a deusa que protege todos os heróis, Atena empresta a ele o seu escudo. Então ele vai com o escudo é brilhante e ele pode olhar para a górgona sem precisar olhar diretamente nos seus olhos, andando de costas e olhando apenas o reflexo no espelho. Então isso significa o quê? Que olhando o reflexo no espelho nós estamos salvos. Olhando a coisa, nós estamos perdidos. Mas olhando o reflexo, olhando a representação, nós não estamos. Então, juntando com a questão toda de Schopenhauer, significa assim, nós nunca poderíamos olhar para a vontade propriamente dita. Nós nunca poderíamos, de fato, olhar de frente para esse território, vamos dizer assim, do nosso inconsciente, esse lugar que é o calabouço, esse lugar que é a masmorra da nossa própria existência. Não poderíamos olhar isso de frente. Assim como não poderíamos olhar para nós mesmos, se nós pudéssemos nos ver de frente, isso seria uma experiência aterradora. E a interioridade, que é o que de nós mais conhecemos, é aterrador. Quando a gente encontra com os nossos sonhos,
com os nossos desejos mais malditos, o susto que nós temos conosco é sempre terrível, é sempre, enfim, uma experiência fora do comum. E, então, quando nós nos encontramos com essa potência gorgônia de nós mesmos, o único jeito que nós temos de encontrar com ela é fazendo esse uso de um instrumento, seja o psicanalista, seja a televisão, seja o livro, tudo aquilo que nos ajuda a compreender, no final das contas, é o que nos protege daquela monstruosidade terrível que está guardada dentro de nós. A própria filosofia, como caminho para o autoconhecimento, pode ser como o escudo que Perseu ganhou de Atenas. Um espelho para olharmos para dentro de nós mesmos, sem que a nossa própria porção de horror nos petrifique. Schopenhauer diz assim: a filosofia não é prescrição, a filosofia não é receita. E, portanto, ela não serve para resolver os problemas, ela serve para colocar os problemas. Eu concordo com isso, mas quero especializar um pouco mais essa opinião. A filosofia não serve nem apenas para colocar os problemas, embora nem essa tarefa ela tenha conseguido realizar até hoje. Todos nós precisamos nos tornar ou um pouco ou muito filósofos para chegarmos nesse ponto assim, de sabermos quais são os reais problemas. A gente sabe só uma parte dos problemas, não sabe sobre todos os problemas. E quero dizer o seguinte: a filosofia também serve para resolver problemas. Essa instância especulativa da filosofia, que nós chamamos então de metafísica, que fala sobre o sentido da nossa existência, ela dá sustentação àquela instância que a gente chama de ética, e que diz respeito a uma sabedoria prática, a nossa capacidade de fazer a pergunta como devo agir, e que necessita sim de um amparo da metafísica. Eu preciso saber qual é o sentido das coisas, eu preciso saber qual o fundamento daquilo mesmo que eu penso, quais são, afinal de contas, as minhas ideias, os meus conceitos, os meus princípios, de onde é que eles saíram, para dar chão justamente para as minhas ações. É por isso que o nosso mundo anda tão perdido, porque nós não sabemos, então, fazer a pergunta adequada sobre o modo como agimos, e não temos também como encontrar respostas, e por isso, é claro, fica fácil dizer que estamos abandonados, tanto no lugar das nossas ações, justamente porque não temos um pensamento sobre as nossas ações. Nós estamos, então, nesse sentido, presos na escuridão. Tomara que a filosofia possa trazer alguma luz para essa nossa história de precariedade.